Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre um tema que eu mencionei no último vídeo, que é a questão da alfabetização digital, ou seja, significa a gente entender como é que o mundo digital funciona para a gente poder tirar melhor proveito dele e evitar que outras pessoas tirem proveito da gente fazendo uso dessas ferramentas. Eu acho que o tema cabe muito bem nesse momento, porque essa eleição, ela está discutindo muito isso, né? Uso de WhatsApp, se tem manipulação através de Facebook, se vazou, não vazou dados de pessoas, enfim. Então eu vou compartilhar, a partir de agora, alguns tópicos para vocês e vou ir colocando depois os links para vocês poderem ler mais sobre isso na descrição do vídeo, para vocês entenderem algumas das possibilidades e como é que todo esse uso desses recursos pode impactar nas eleições. Imaginem que o meu primeiro computador, ele tinha, se não me engano, 1 GB. Era um monte de memória aquilo ali. Em questão de alguns anos, aquele conteúdo todo que cabia no computador passou a caber num pendrive. Então imaginem assim, a nossa capacidade de guardar dados aumentou. E a nossa capacidade também de analisar os dados também aumentou. Então isso é o que o pessoal chama de Big Data. Então eu tenho condição hoje de fazer análise de dados em grande quantidade, coisa que antes não era possível, né? Kosinski era um psicólogo, ainda, né, tá vivo, e ele começou a pesquisar questões comportamentais e ele começou a usar redes sociais para isso. Então ele conseguiu desenvolver um método para aplicar através da internet um teste que mapeia comportamento e consegue classificar as pessoas em cinco grandes grupos conforme o tipo de comportamento da pessoa. Mais introvertido, mais extrovertido, tem uma combinação ali, então ele traça esses 5 perfis. Com o trabalho do Kosinski, ele conseguiu ver, chegou no ponto que ele conseguiu, analisando 60, olha o número, 68 curtidas de uma pessoa na rede social, ele conseguia determinar com um grau de 95 a 88% de acerto, coisas como se a pessoa era hétero ou homossexual, se a pessoa preferia votar no Partido Democrata ou no Partido Republicano nos Estados Unidos, né? E o próprio Kosinski começou a ver o potencial desse trabalho e também o potencial não só positivo, mas o potencial negativo e os riscos também. E ele nunca quis ver o trabalho dele usado para fins eleitorais. Vocês lembram daqueles testezinhos de Facebook? Que dizia assim, como você era na vida passada, descubra, né, como você seria se você fosse do sexo feminino, do sexo masculino, e aí, quando a gente clicava nesse teste, ele pedia permissão para fornecer uma série de dados, né? E se eu clico para continuar e não revejo o que é, não peço para revisar que dados eu estou fornecendo, eu estou concordando com aquilo ali. Então, a pessoa não está roubando meus dados, eu mesma estou dando os dados para ela. Então, podem ver, deem uma revisada em alguns testes que vocês fizeram, se não tinha lá um pedido nos dados para fornecer, por exemplo, as suas fotos, lista de amigos, postagens, tudo, e-mail. Então eu forneço um monte de coisas e eu não sei quem é aquela empresa, o que ela vai fazer com esses dados depois que ela pegou. A Cambridge Analytica é uma empresa que fez campanhas, trabalhou nas campanhas dos Estados Unidos, e ela também teria trabalhado na campanha do Brexit, né, que é aquela campanha que teve antes de um plebiscito para a população decidir se o Reino Unido ia sair ou não da União Europeia, e que teve um resultado ali que algumas pessoas se surpreenderam. Bom, o que a Cambridge Analytica pode fazer com dados, mapeando o comportamento das pessoas? Numa campanha eleitoral, sempre teve a questão de tentar traçar
comportamentos, né? Tentar entender assim, ó, como é que votam as mulheres de determinada faixa de idade, como é que votam os jovens da periferia, como é que vota o homem negro de 20 a 30 anos. Só que imaginem assim, ó, isso é uma coisa meio genérica, eu estou fazendo por uma média, né? Assim, ó, em geral, as pessoas desse grupo tendem a se comportar desta maneira, né? O que a tecnologia permitiu, e com essas técnicas de mapeamento, foi fazer uma coisa chamada microtargeting, ou seja, consegue fazer um grau de precisão e de qual é o comportamento e quais são o que pensa uma pessoa num nível que até então não se tinha visto, tá? Então, eu consigo mapear grupos que têm mais suscetibilidade ou tem mais preocupação com alguns temas. Por exemplo, ele pode chegar a análises do tipo: pessoas que são mais propensas a não ir votar. E se eu quero que essa pessoa não vote, eu posso direcionar uma mensagens para ela, né? Tentar chegar naquele público com mensagens que podem não falar diretamente do candidato A ou do candidato B, mas de alguma maneira desestimular, reforçar essa ideia de que a pessoa não deveria votar. Então, toda a polêmica passou em volta disso. Então, eu também posso, com esses recursos que existem, eu posso direcionar uma mensagem de uma proposta da campanha do meu candidato que seja mais específica para um determinado grupo. Então, olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? O meu candidato é a favor da proibição da uva passa no Natal. Então, o que uma empresa como a Cambridge Analytica, alguém que é cientista de dados, que consiga fazer essa análise, pode tentar fazer? Ele pode conseguir mapear quais são as pessoas que ainda estão indecisas em relação ao consumo, à proibição ou não da uva passa na ceia de Natal, e ele pode pensar um argumento que ele vai direcionar para aquele ali, um argumento que tem mais chance de dar certo. Ou ele pode também instigar mais ainda, reforçar a crença que um grupo de pessoas tem de que uva passa não é para colocar na comida. Ou o contrário, né? É um momento em que as pessoas preferem acreditar naquilo que reforça as suas crenças, em algo que mexe com elas, às vezes emocionalmente, do que acreditar em argumentos racionais. Então, imaginem assim, a gente tem redes sociais, das quais eu já falei, que a gente se fecha num grupo menor, ou seja, a gente tende muitas vezes a se fechar em torno de quem pensa como a gente pensa, e a gente tem possibilidade de alguém conseguir mapear como a gente se comporta, como a gente pensa, e também direcionar coisas que reforçam aquilo, que não fogem muito daquilo que a gente está propenso a acreditar. Então, com esse cenário, o que pode acontecer é esse cara é um pesquisador do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, tem esse nome super complicado, que é uma universidade muito conceituada nos Estados Unidos, principalmente nessa área de tecnologia, e o nome dele é Aviv Ovadia. Eu acho que é assim que se pronuncia. E o que esse cara começou a ver? Ele começou a observar assim, ó, a internet, ela é como se fosse um corpo, né? Essas células foram se replicando. Só que em vez de, segundo ele, a gente premiar as células melhores, a gente acabou criando uma espécie de câncer dentro desse corpo. Por quê? Segundo ele, a gente premia os piores comportamentos. Então, a gente não remunera necessariamente o melhor conteúdo. A gente remunera aquele que viraliza. E nem sempre o que viraliza é bom. E fazer um conteúdo bom é caro. E aí, a gente entra também como parte dessa equação.
Algumas pessoas, até mesmo sem nenhuma pretensão ideológica, ou seja, ela não tem nenhuma ideia de defesa de um ideal político, ela só quer ganhar dinheiro. Então ela chega a ter às vezes a mesma pessoa tendo sites falando mal de candidatos completamente diferentes, porque tem público para as duas coisas, né? Faz notícia tosca para todos os lados, porque vai ter alguém que vai consumir. Hoje, com recursos relativamente simples, ou seja, não precisa ter um super computador e não precisa ser o gênio da informática, mas dá para manipular fotografia, dá para manipular vídeos também, dá para colocar a cara de uma pessoa no vídeo de outra, né? São técnicas possíveis. E nesse texto, que eu vou botar o link para vocês, o Ovadia se preocupa, inclusive, com a possibilidade que essa manipulação sirva para montar algo bom o suficiente para convencer um número grande de pessoas, ou seja, ele diz, não precisa ser perfeito, basta que um grande número acredite, né, num primeiro momento, e que isso possa gerar uma reação. E pior ainda, ele diz, e se a gente chega num nível em que a gente consegue fazer isso de tal maneira que um diplomata, um governante, pode tomar uma decisão baseada num vídeo de uma ameaça ou de alguma coisa que, na verdade, não aconteceu.